Para vocês que vão acessando aí agora pelo YouTube, que tá ao vivo no D24, tá? Coloquem lá D24AM no YouTube. A gente já começou, tá? Comentem, compartilhem, por favor. Além disso, a gente também tá ao vivo na TV Diário, é isso mesmo, na Record, na TV Record News Manaus, canal 27.1 e 78 net, né? 27.1 canal aberto e 78 net. Pessoal que tem net aí, ligadinho na gente, por favor. Além disso, eu peço para vocês também compartilharem e seguirem a gente no Instagram, @Além do Crime Podcast. Super fácil, Além do Crime Podcast, só tem a gente lá. Bora fazer esse favor e seguir a gente para dar esse engajamento aí, para que a gente cresça cada vez mais, né? E hoje hoje a nossa querida Trícia Taros é a minha outra co-apresentadora, não vai estar com a gente porque está em São Paulo produzindo várias coisas bem bacanas que vão passar durante esse período, né? Quando ela estiver lá, ela vai começar a gravar coisas sobre assombrações, curiosidades, crimes, enfim. Hoje ela não vai estar só assistindo a gente, né? Um beijo, Trícia aí de São Paulo, um beijo, vai assistir o Paul McCartney, inclusive, hein? Chique, né? E aí, e semana passada, eu acho que foi na outra semana, a gente já passou um dos quadros que ela gravou em São Paulo, que foi com a Carla Albuquerque, a jornalista lá do Investigação Criminal, que foi muito bom. Por sinal, vocês podem assistir tudo, tá tudo no YouTube do D24 e também no nosso YouTube e no nosso Spotify, Além do Crime Podcast, tá bom, gente? Dados, recados todos, né? Eu vou apresentar agora pra vocês os meus convidados aqui na bancada, por favor. Agora eu vou fazer bem bonitinho, né, pra gente apresentar. O delegado Ivo Martins exerceu a função de chefe do Departamento de Inteligência da Secretaria Executiva da SSP, foi delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, delegado titular da DHS, né, que é de homicídios. Exato. É um grande profissional. Também é professor, né, de Direito Penal, Processual, e também é do pessoal da Delta, né, do concurso. Sim, gosto muito. Bem-vindo e obrigada, né? Faz tempo que o senhor não aparece aqui no Além do Crime. Verdade, Bruno, satisfação toda minha. Primeiramente, boa noite a você, boa noite, doutor, que está aqui do meu lado. Boa noite a todos aqueles que estão acompanhando aí esse podcast. Dizer que é uma satisfação imensa. Pra onde que eu olho aqui? Esse estúdio é todo completo aqui, é pra lá? É, agora é chique, a gente tá na bacana, TV. Bacana demais. Dizer, né, falar da satisfação de estar aqui com você novamente. Pode me chamar sempre, adoro vir conversar, além de ser uma prestação de informação, né, para a sociedade, casos que, como delegado, nós trabalhamos, não deixa de ser casos que chamam a atenção, né, pela curiosidade que o caso demanda. Então, assim, é muito importante, eu acho muito interessante, né, a gente trabalhar essas informações, esses casos, justamente para a gente que lida diariamente com o comportamento de pessoas, né. O seio social é assim, toda hora a gente está lidando com comportamentos, né? E o pano de fundo do que a gente vai discutir aqui nada mais é do que comportamento dos infratores que vêm a perpetrar esses crimes, podendo, inclusive, muitas das vezes também considerar até comportamento da vítima, porque o crime em si ele é estudado levando em consideração não só o criminoso, mas também a vítima, né? Mas enfim, tudo isso é muito importante ser discutido num bate-papo aqui descontraído, sim. Né? Ilustrativo, porque a gente tem algumas imagens aí, enfim, é muito satisfatório. Pode contar sempre comigo, estarei sempre à disposição. Obrigada. E mais uma vez com a gente, que já virou cativo da casa, né? O Luan Benzaquem, que é psicólogo clínico, pós-graduado em terapia cognitiva comportamental, formado em terapia comportamental dialética, quase que não sai, e especialização em toque, né? Bem-vindo mais uma vez, amigo, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui presente mais uma vez, e uma satisfação de estar aqui com o doutor Ivo, pra gente discutir mais um caso complexo e entender um pouquinho mais como funciona esse comportamento humano e dos infratores, né? É, isso mesmo. Então, por falar nisso, né, gente, agora eu vou solicitar do meu diretor, por favor, o caso do dia. Vamos lá. Em novembro de 2015, o tronco de uma mulher, identificada como Ana Carolina Nascimento dos Santos, 18 anos, foi encontrado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A vítima estava nas proximidades do bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. De acordo com a perícia do Instituto de Criminalística, os braços, a cabeça e as pernas de Ana Carolina não foram localizados pela polícia. Além do esquartejamento, a jovem também levou mais de 15 facadas no tórax e no abdômen. O corpo foi identificado pelos familiares a partir de tatuagens que a vítima tinha no tórax. Segundo a prima dela, Raimunda Cordeiro, a jovem saiu num domingo.
por volta de meia-noite para uma festa e depois não foi mais vista pela família. Ainda conforme a prima, Ana morava no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, e era mãe de uma bebê de 2 meses. De acordo com a polícia, na época, 5 jovens e 2 menores de idade participaram do crime. O menor, que era filho de um traficante da área, queria manter relações com a vítima e ela não quis, porque era namorada de um outro rapaz do grupo. Ana teria dado um tapa no adolescente após o ocorrido e assim ele teria decidido tirar a vida de Ana, instigando os demais a cometerem uma atrocidade que foi furar a moça por inteiro. Para saber mais sobre esse e outros crimes que chocaram o Amazonas, assista o Além do Crime Podcast. Pois é, né, gente? Como vocês puderam acompanhar, tá bem. Foi um crime realmente bárbaro em 2015. Inclusive, a gente estava até comentando aqui nos bastidores que foi até difícil de encontrar algumas fotos, né, da época e tal. Mas foi um crime realmente que chocou. Eu me lembro rapidamente, eu estava no jornalismo e redação ainda aí também, mas que realmente movimentou a cidade e até o Brasil também. Um desses casos que o Dr. Ivo esteve à frente, né, para a investigação. E eu quero já saber, né, jogar já primeiro, sempre eu jogo logo a primeira pergunta pro delegado, para saber primeiro se tá tudo certo aí no caso, né, do caso do dia. Mas assim, como é que foi essa investigação? Como é que parou, né? Quando é que chegou essa informação para o senhor desse corpo, né, que foi encontrado aí no Igarapé? Só foi o primeiro tórax, né? Pelo menos é o que a gente viu na imprensa. Como normalmente acontece nos casos de homicídio, né? Automaticamente fomos informados a partir do momento em que o cidadão informou a polícia, né? A gente não sabe efetivamente a quem ele informou primeiro. Sei que a informação chegou até a central de monitoramento, nosso CIOPS, né? Imediatamente o CIOPS entrou em contato com a delegacia de homicídios, informando o encontro de um cadáver no Igarapé de São Raimundo, né? Imediatamente as equipes se deslocaram até o local. Como acontece isso normalmente? Como você bem falou, o caso foi em 2005, a gente vai fazer aí quase 10 anos, né? 2015, desculpa. 2015, não, eu falei errado, você falou 2015, eu que falei errado. Inclusive, Bruno, eu quero até pedir desculpa a você e a galera que está acompanhando, né, em relação à minha voz, estou saindo de uma gripe, né? Estamos. Exato. Estou até com o meu própolizinho aqui, ó, para poder dar uma baforada de vez em quando aqui. Então, desconsiderem essa voz de pato rouco, não é a minha voz, tá? Mas eu acho que dá para o pessoal compreender aí. Então, nós recebemos a informação via CIOPS e uma equipe se deslocou até o local, né? Chegando ao local, nós encontramos efetivamente só a parte do tronco, né? A parte do tronco. Sim. E a parte das coxas, né? De fato, não estavam os braços, não estavam a cabeça, não estava a cabeça e estava até as pernas ali. Estava até a perna, não, estava até a coxa, né? Até a coxa, em várias facadas e tal. Uma dificuldade muito grande de identificação no início, né? Mas também muitas tatuagens, o que levou a equipe a entender que de fato a identificação não seria tão difícil, né? Sim. E aí, a partir do momento em que a gente tem conhecimento de um fato criminoso como esse, as equipes elas já se desenvolvem a iniciar a investigação, né? A delegacia de homicídios tem aquela investigação primeira, assim que recebe o local, assim que recebe a informação, se dirige até o local do crime, né? Que é aquela investigação preliminar, né? E em seguida ocorre o que a gente chama de investigação de segmento, né? A gente prossegue com a investigação, né? No primeiro momento, então, a equipe que foi até o local, ela se resguarda no sentido de obter elementos informativos ali importantes. A primeira coisa que se busca é, de fato, tentar identificar esse cadáver, né? Para poder entrar em contato com a família, né? Então, houve a remoção do cadáver até o IML, né? Lá aí a investigação começa da seguinte maneira: começa a ver se tem algum desaparecido na cidade, né? Com os BOs de desaparecimento, se alguém reclamou algum desaparecimento, porque aí pode ser a pessoa que está desaparecida, né? O que normalmente acontece. Mas fora isso, né? A gente já vai vendo pelos sinais indicativos através das tatuagens, né? E eu me lembro que, perdão, a gripe aí, eu me lembro que no início
não foi de imediata a identificação, demorou um pouco, demorou alguns 2 dias ou 3 dias para que essa pessoa pudesse ser identificada, né? E a partir do momento que foi identificada, né? A partir do momento que a gente chegou à conclusão de que se tratava de fato da Ana Carolina, aí a gente começa uma investigação fazendo o caminho reverso, como a gente chama, né? Porque a investigação de homicídios, ela se consubstancia basicamente em 2 métodos. Existem mais, mas eu trabalhava, quando eu era o chefe da delegacia de homicídios, com 2 métodos. O método MUMA, M-U-M-A, que significa, né? Significa encontrar ali, né, a mecânica do crime. A mecânica do crime já foi possível da gente visualizar, tendo em conta que ela foi ali esquartejada, esfaqueada, né? A gente procura encontrar os últimos passos da vítima, quem era essa vítima, onde que ela estava, com quem que ela circulou, né? Para tentar encontrar uma motivação, né, para depois chegar à autoria. Por isso MUMA, né, mecânica, últimos passos, motivação e autoria, né? A autoria a gente se preocupa por último. Mas quem fez isso? Não quero saber primeiro. Primeiro eu quero entender o que aconteceu, né? Onde que ela estava, qual era o ciclo de amizade dele, com quem que ela lidava, ela foi vista com quem. A questão dos últimos passos mesmo, né? A questão dos últimos passos mesmo, entendeu? Ou então o método da recognição, que a gente chama método da recognição visuográfica, né? O que significa isso? Nesse caso específico, nem daria para fazer uma recognição, porque recognição é reconhecer, tentar reconhecer visuograficamente o local do crime. Ali, na verdade, não foi o local do crime. Ali ela foi desovada em algum lugar e ela foi encontrada no Igarapé de São Raimundo, o que fez com que esse segundo método fosse descartado. Mas, por exemplo, numa residência onde a gente encontra um corpo morto, dá pra gente trabalhar bastante esse método da recognição visuográfica. Aonde que começou? Tem esparjamento de sangue no teto, tem uma pegada no tapete, tem isso aqui e tal, tem sangue, foi arrombado, tem 2 copos que estão sujos, você trabalha com uma recognição. E a gente costuma dizer que até o morto fala, né? A gente costuma dizer nesse jargão que o morto fala, ele tem muito a dizer pra gente a forma com a qual ele foi encontrada, né? Se de decúbito dorsal, se de barriga pra cima, se de barriga pra baixo, se nu, se vestido, enfim, tem uma série de situações, né? Que varia de acordo com o caso que nos é apresentado. Por isso que a investigação de homicídios é fascinante, né? Justamente por conta desses dados aí. Então fomos desenvolvendo as investigações normalmente, até que acho que um parente próximo dela reconheceu que se tratava da Ana Carolina. Dito isso, né, a gente começou a avançar para poder entender quais eram os laços da Ana Carolina, né, com quem que ela se relacionava e tal, né, e chegamos à conclusão de que de fato tinha a ver com o tráfico de drogas na localidade, tá? Lamentavelmente, muitos dos casos de homicídio estão relacionados com o tráfico de drogas, sabe? E aí, de fato, a informação que foi dada aí no anúncio, no caso do dia, né? Confere. Ela foi para uma festa, numa festa ela estava se relacionando, tinha drogas, havia drogas na festa, havia relatos, inclusive, também de um abuso sexual ali em face dela, momento em que ela teria desferido um tapa em um deles, e esse infrator... Era o menor, né? Era o menor. Duas menores, todos adolescentes, jovens, né? Jovens, mas eram jovens que já dominavam o tráfico ali. Um deles, filho de um traficante famoso que estava preso naquela ocasião, né? Naquela época, 9, 10 anos atrás, ainda havia comunicação telefônica nos presídios, né? Lamentavelmente. Hoje é bem diferente nessa questão de se comunicar com o mundo exterior. Mas naquela época ainda existia. Então, de dentro dos presídios, as facções continuavam a comandar. Então, esse menor, né, que tinha 16, 17 anos, comandava o tráfico ali nas cercanias. Ele jamais ia admitir que alguém desse um tapa na cara dele, né? Aí, por conta dessa situação, enfim, entraram em luta corporal, teve uma briga, ela tomou uma facada, 2, 3, e aí, vamos jogar o corpo aonde agora? O corpo dentro da casa. Totalmente fútil. Então, horrível. Como só acontece nessas brigas. Todos ali usando drogas também. Mete droga no meio, né? Bebida, aquela coisa toda, né? E tal, né? E aí, me lembro que
foi interessante como que eles fizeram para poder desovar, né? Jogar o corpo, se livrar do corpo, porque uma coisa é a morte, matar o cara até mata no ímpeto, né? Como aconteceu num caso, como aconteceu até num caso que foi muito noticiado na semana passada de uma mulher que estava sendo traída pelo marido e ela acabou dando uma facada nele, levando ele à morte, né? Isso foi um ímpeto, né? A pessoa mata no ímpeto, né? E depois você pode explicar melhor essa questão do ímpeto, né? Que quebra ali uma barreira e a pessoa só vê desculpa a expressão, a M que fez, depois que já fez, né? Depois que já fez. Então essas coisas de ímpeto, o corpo, então, eles mataram a Ana Carolina e aí, e agora? O que nós vamos fazer, né? Vamos deixar aqui, vai sujar pra gente. Foi no meio do bairro, no coração do bairro onde eles estavam, ali na área do 27º DIP. Acho que é Novo Aleixo. Novo Aleixo ali, né? E aí, me lembro que eles pararam um táxi, salvo engano, foi um táxi naquela época, e o táxi foi responsável por ter levado, roubaram, jogaram no Igarapé ali mesmo, no Igarapé, e aí ela foi encontrada no São Raimundo. É muito comum a gente encontrar corpos, né, no São Raimundo, onde ocorre esse desemboco, né, dos igarapés de Manaus, né? Aí quando a gente vê, né, enfim, o corpo foi encontrado e aí gerou essa repercussão, uma repercussão muito grande, né? Porque era uma mulher, menina, uma jovem, né? Era uma jovem. Um rapaz, né? E aí depois a gente foi descobrindo, né? Chegamos a esse infrator. Me lembro que até a época os colegas da Polícia Federal nos auxiliaram, né? Porque eles estavam no curso de uma investigação e no curso dessa investigação também receberam uma informação de que quem teria feito o fato com a Ana Carolina foi o filho do traficante e tal. Aí nós intensificamos as investigações ali e tal. Me lembro que no celular dela também, que foi recuperado, tinha mensagens de um deles chamando ela para o local, e a gente vai ligando ponto a ponto, né? Vai conseguindo desenvolver o novelo da investigação e tudo vai ficando mais claro para a gente. Em que pese alguns terem negado, outros não. Ela teve um casinho, ela tava... Teve, ela tinha, entendeu? Nossa. E ela não aceitou um terceiro. Não aceitou, né? e tinha ali o caso ela usava drogas também, né? E tudo envolvendo ali droga, cachaça, essas coisas todas, e acabou dando isso. Mas deu muito trabalho na época da Delegacia de Homicídio, por causa de muita repercussão, por conta do esquartejamento. Acaba atrapalhando, né? Demais. Naquela época não era tão comum os esquartejamentos, eles chamavam muito a atenção, chamavam demais a atenção. Hoje, infelizmente, até chamam a atenção pela crueldade, né, pelo desprezo com a vida, mas lamentavelmente tem uma recorrência muito maior que nem chama tanto atenção como chamava 10 anos atrás, né? E aí a Delegacia de Homicídios na época recebia informações de que foi encontrado aqui um suposto corpo próximo aqui um determinado local. A gente ia no local, né? Aí a população tumultuava, ia a órgão de imprensa, que chegava lá, era carne de animal. Era uma carne estragada que estava lá, mas a gente pegava, levava para a perícia, detectava, uma trabalheira, sabe? E ao mesmo tempo que a gente investigava esse caso, ainda ia a gente morrendo e a gente ainda tem que investigar outros casos na Delegacia de Homicídio e nunca para. Ia se acumulando, mas assim, realmente é fabuloso. E assim, eu tenho muito orgulho de ter passado pela Delegacia de Homicídio, porque me ensinou muito durante a atividade policial, né? Eu costumo dizer que a Delegacia de Homicídios devia ser obrigatória para os delegados de polícia, porque realmente é uma escola. Como funciona o comportamento. Tudo, né? A gente trabalha com comportamento o tempo inteiro, O tempo inteiro, um comportamento humano, né? E sim, mas é escola de investigação mesmo, né? De desnodar, desenrolar um novelo de uma investigação, né? A gente pega um caso mais simples, fica mais fácil, porque a gente já trabalhou em casos mais complexos, né? Como nesses casos de homicídio, que geram a questão da pressão social, da mídia também. Isso vai deixando a gente escolado, né? Para poder promover essas investigações, né? Então, assim, realmente é muito rico trabalhar na Delegacia de Homicídio, né? E, inclusive, mandar um abraço pra galera que trabalha hoje lá, Dr. Ricardo, né? Que é o chefe da Delegacia de Homicídios hoje, uma pessoa que eu gosto bastante e que vem desenvolvendo um excelente trabalho junto com os seus delegados adjuntos, os seus investigadores, os seus escrivães, enfim, os estagiários. A Delegacia de Homicídio tem dado muitas respostas, trabalhado de maneira muito ferrenha em casos de altíssima repercussão e, melhor de tudo, resolvendo esses casos, né? Que é mais importante, né? Que bacana, né? A gente saber
saber disso, porque na época eu lembro, eu tava em redação, nessa época. Sim, você ia pra lá, né, Bruna? Cobrir, eu ia cobrir, então assim, eles tinham todo esse trabalho, e eu lembro até, doutor, que na época a gente achou até rápido. Vocês chegaram a finalizar esse caso até bem rápido, assim, né? É porque quando o caso tem muita repercussão, né, a gente precisa resolver logo, sabe? Dar uma satisfação, porque todo mundo cobra, família cobra, imprensa cobra, sociedade cobra. Aí a gente procura demonstrar para a sociedade que a gente está trabalhando, que a gente está atrás, né, para poder resolver a demanda. Então, assim, existe essa necessidade, porque a vida é o bem jurídico mais importante que a gente tem. Quando alguém ceifa a vida de outra pessoa injustamente e dessa maneira, causa uma comoção, né, muito grande. Então a gente tem que ir atrás, né? E aí foi uma perda total, né? Ela que, né, foi a vítima, e eles também são jovens e foram presos, né? Sim, foram. Agora eu quero já a gente tá com a imagem acho que foi alguma manifestação da família dela. Exato, olha lá, tem a foto dela ali. Né? Exatamente, Aí a família foi o tempo inteiro, eles acompanharam, né, as investigações, a gente não escondia nada, tudo que podia revelar, a gente revelava pra eles, né? Olha lá, é verdade, tá ali o pai. Né, delegado, ficar bem próximo pra saber mais detalhes ainda, né? Porque eles sentem confiança também, né? Pedem lá justiça, sabem que o ente querido não vai voltar, mas eles ao mesmo tempo cobram ali justiça, né? Isso. E quando a gente resolveu, é uma forma de dar um alento pra eles de alguma forma, né? E o que eu vou perguntar agora do Luan tem tudo a ver, porque assim, eram jovens, né? A gente de vez em quando tá batendo nessa mesma tecla, né? Todos ali no 20, 18, 19 anos e sabendo disso, mesmo, e usando drogas, usuários de drogas, né? E naquele contexto todo também do tráfico. O ambiente, né? A minha pergunta é aquela, o que leva seres humanos tão jovens a cometerem essas atrocidades, porque querendo ou não, esfaquear uma pessoa, uma jovem, da maneira que eles esfaquearam e depois friamente repartirem o corpo dela, né? Esquartejaram, espalharem, né? Espalharam e depois decidiram espalhar pela cidade, roubaram toda uma coisa fria, né? Pra uma juventude, uma coisa muito fria, roubar um carro e depois jogar, decidir, dividir, né? Acabaram cometendo outros crimes por um crime, né? E eu queria que comentasse essa parte no psicológico, né? Na área psicológica. Inclusive, assim, por eu trabalhar com jovens, a gente vai entendendo um pouquinho melhor como funciona isso. E o ambiente, ele é totalmente influenciável, né? Então, por eles estarem num ambiente já desfavorável economicamente, com muita exposição a drogas, a álcool, não ter um freio até político mesmo, né? O Estado às vezes não tá tão presente, né? Então eles acabam se sentindo superiores mesmo. E quando ela desfere esse tapa no rapaz, que é o suposto chefinho. Exatamente. Então ele... Bom, ninguém vai me bater, ninguém me bate, nem meu pai, então por que uma moça vai me bater? Então o ego infla, aquilo vem aquele senso de... Isso se ele já não fazia com outras exatamente. Também, né? Acaba coagindo nessas jovens, ela não aceitou de imediato ali, deu um tapa, agrediu o rapaz e ele respondeu dessa maneira: já que você não vai fazer isso, então vou te matar aqui. E como ele tava, ainda tem o fato de ele estar com outras pessoas, né, os seus colegas, se sentiu desrespeitado diante dos colegas, então resolveu fazer um crime brutal desse, né? Então o comportamento ele vai ser muito influenciado pelo ambiente, pela educação que às vezes falta em casa, não tem aquele cuidado, né? Então ele vai acabar aprendendo ali com a rua, né, com a vida, a se defender e a se impor, só que de outras maneiras, né, não saudáveis. E todo mundo tem um lado ruim, né? Só que uns conseguem domar esse lado e outros acabam no ímpeto, como o Dr. Ivo falou, né, o delegado, vão agir de acordo com a emoção ali, por não ter esses freios emocionais mesmo, né? Quando esse jovem foi preso, doutor Ivo, ele falou, ele foi na hora mesmo, ele estava planejando já ficar com essa garota, fazer o
crime, né? De estupro, cometeu abuso. Ele falou alguma coisa? Ele tinha uma relação, eles tinham um casinho ali, sim, né? Já tinha. Normalmente esses chefes, né, de tráfico, essas pessoas que têm algum poder no seu seio, na sua comunidade, eles têm mais de um envolvimento, né? Mais de um. Justamente para demonstrar poder, né? Para demonstrar esse poder. Então, eu me lembro de uma palavra interessante que ele falou, né? Não, doutor, a gente estava fazendo um rock. Né? Um rock significa dizer uma festa, né? Significa dizer uma festa, entendeu? E aí é bem isso que o doutor falou, né? Depois do tapa, o tapa significa o quê? Né? Significa um desafio, um afronte para ele. Falou, não, ninguém me afronta não, né? Quem manda aqui sou eu. Né? Aí começou. E aí depois que começa essa situação, vem aquela questão do ímpeto, que muitas das vezes as pessoas não conseguem controlar, né? E por essa ocasião é que aconteceu o crime. Depois é que a coisa calma, meu Deus, o que eu fiz, né? Ele não pensou nesse crime, né? Não foi algo assim pensado. Não foi premeditado. Exatamente. Então foi ali, não, aconteceu, na situação ele foi lá. Exato. É interessante o doutor falar, porque a premeditação ela tem alguns outros requisitos, né? Também de crueldade, né? O cara vai matar, mas ele um outro requinte, mas essa foi mais uma situação de ímpeto do que como situacional, né? Do que de premeditação, né? Porque a premeditação o cara elabora, constrói, né, determinada situação antecipadamente, né, para depois promover lá o crime. E aí quem não consegue trabalhar dentro dos limites, né, daí vem a palavra marginal, né? Quem efetivamente não consegue suprir, quem não consegue observar a margem, ultrapassando-a, acaba se tornando um marginal aí, né? Existe uma linha muito tênue entre, né, a legalidade e a ilicitude, então as pessoas precisam ter certa consciência quanto a isso. Quando se não tem, aí as pessoas estão suscetíveis a praticar crimes. Já cometiam crimes, né? Que já cometiam. Então o assassinato foi só uma consequência ali de uma consequência de um crime que ele já vinha cometendo, e por desrespeito ele foi lá e cometeu esse absurdo. Absurdo. Ó, vou aproveitar e o pessoal tá baixinho, né? Melhorou? Vamos lá. Aproveitar aqui, dizer para que tem gente acompanhando a gente aqui na live. Olha. Sim, a gente de Boa Vista aqui, né? Olha aí. Rafinha Ribeiro, de Boa Vista do Ramos. Legal. A Ione, o doutor já falou, Ione Melo, que é advogada. Qual foi a motivação para esse crime? A gente já falou, né? Sim. Que foi totalmente torto. Fútil. Então. Bruce Aires, boa noite. Deu boa noite aqui. E o Gonzaga Jacimar, muito triste nossos jovens e adolescentes se acabando por causa dessa maldita droga, né? Infelizmente no interior não está diferente. Aqui em Boa Vista do Ramos está demais a criminalidade, ó, tá vendo? Também a Thalia Santos. Luan, podemos dizer que a pessoa que come... ela apagou. Apagou? Apagou. Não, eu acho que é porque ela quer corrigir. É porque não saiu cometer, né? Sociopata. Ela perguntou se seria sociopata, né? Ele não entra nos requisitos, né, doutor? Devido a essa situação que nós falamos. O sociopata, ele tende a cometer vários crimes, a pensar nesses crimes, né? E nesse caso não, foi algo ali da situação. Então o sociopata, ele é diferente desses assassinos situacionais, né? Agora a minha pergunta vai para os dois, assim, por exemplo, mais de orientação também, né? Sim. Antes de a gente passar para outros casos, que hoje tem muito caso, mas assim, quando a minha família, a gente já tem uma família, quando a família percebe que a sua filha tá saindo com um traficante ou tá usando drogas, como é que a família percebe isso? O que a gente pode fazer para ajudar? Quem tá vendo de fora, um parente, um vizinho? O que a gente pode orientar a população nesse caso? Eu acho que o doutor tem condição de falar mais nesse aspecto comportamental, né? Se fosse no aspecto criminal, eu acho que me sentiria mais à vontade de falar, né? Mas eu posso falar como cidadão aqui, né? Esse aspecto comportamental, ele acaba ficando muito claro pra gente em determinado momento, né? Em algum momento, tudo bem, no início, talvez a pessoa consiga esconder e tal, mas depois o comportamento, né? O comportamento nos seus mais variados aspectos acabam demonstrando, né, que tem algo errado ali. E aí o alerta sempre
entende, né? E aí a necessidade de você tomar uma providência. Só que assim, o que é recomendável é você trabalhar antes da coisa acontecer. Prevenção, né? Trabalhar a prevenção, porque realmente a coisa não venha a acontecer. Porque depois que acontece, né, você pode já perder o controle. Exatamente. Eu penso, né? E aí a pessoa pode descambar pro lado errado, né? Não sei se eu estou correto, mas assim, uma visão simplista, mas eu penso que tem algum fundamento. Né? Exatamente. Tô de acordo com o que o Dr. Ivo falou, né, delegado, mas é exatamente isso. É perceber o que é o meu filho, né? Sim. Tá agindo de forma diferente. Poxa, antes ele era comunicativo, antes ele sentava na mesa, ele ia pra escola, né? Não faltava, não tinha esses tipos de comportamentos. Percebeu um isolamento maior em casa, percebeu uma dificuldade maior na escola, né? Percebeu esses pequenos sinais, já é para ficar alerta. E infelizmente muitos pais não têm esse acompanhamento com seus filhos, né? Então isso vem de berço mesmo. Acompanhar o crescimento, trazer essa confiança do filho para si, né? Não ser permissivo, mas também não ser tão autoritário. Desculpa. Não, pode falar. Mas assim, só para complementar e também para ajudar no sentido de... eu tô trabalhando, eu sou mãe, trabalho o dia todo, chego à noite. Exatamente. Tem que ter um tempo de qualidade. Porque não adianta você... Chegou muito cansada e deixa o filho lá. Você não vai saber o que ele tá fazendo, você não vai saber o que ele tá pensando, com quem ele tá andando, né? Não vai saber esses pormenores que o jovem acontece, que são necessários. Né? Tem um comentário bom e forte também da Ione que diz o seguinte aqui, ó, se você me permite ler. Eu acredito que não devemos desumanizar os criminosos. Eles não são monstros, nem sociopatas. São criminosos mesmo. Eu penso, eu digo um comentário bom, porque a gente está discutindo justamente essa questão comportamental, né? E forte ao mesmo tempo, porque considera, né, os criminosos como seres sociais, e de fato são seres sociais, né? Só que, em contraponto ao que o Ione está falando, muitos deles, Ione, e aí eu não estou combatendo o próprio criminoso, mas às vezes a causa, acabam estando desumanizados mesmo, né? Você é claro de ver, Ione, lamentavelmente a gente que trabalha com isso diariamente, como além de criminosos, né, estão, né, desumanizados por uma série de motivos, né? Seio familiar, ausência de aquele desmantelo social com o qual ele vive, nitidamente desumanizado, né? Aí que tem que ter a preocupação. Então, o que fazer para humanizar essas pessoas para que não venham se tornar criminosos? Porque criminosos, inclusive essa questão de ímpeto mesmo, qualquer uma pessoa pode ser. Qualquer uma pessoa pode ser. Todo mundo está suscetível a isso, né? Todo mundo está suscetível a praticar um crime. Doloso muito mais, culposo muito mais, né? Mas doloso está suscetível a cometer, né? Só que a gente conhece, por exemplo, muitas das vezes, né? A gente conhece esses limites, então não avança nesses limites. Eu costumo nas minhas aulas dizer, pessoal, quando eu explico a diferença de ato de cogitação e de preparação e de execução. Cogitar um crime é muito fácil. Quem aqui nunca sentiu vontade de matar alguém? Pô, eu quero matar aquele cara. Se eu pudesse, eu matava aquela pessoa. Meu plano é primário. Tá entendendo? Eu quero matar aquela pessoa. A pessoa que você fica muito brava, eu quero matar. Só que você não faz por quê, Ione? Porque você tem a exata dimensão e compreensão do que é ultrapassar essa margem, né? E aí você prefere não fazer. Tem gente que conhece essa margem, entendeu? Mas ultrapassa essa margem e aí vai ficar suscetível a uma pena aí de 6 a 20, 12 a 30 se vier a matar alguém, a depender da espécie de homicídio. Então assim, o comentário é muito bom, concordo que são problemas sociológicos, aí eu acho que se adequa melhor a essa questão desumanitária, né, ou desumanizada dessas pessoas, ausências de políticas públicas, o seio social em si. Uma vez eu vi um político falando assim, porque na minha época, há 20 anos atrás, ele dizia assim, na minha época, 20 anos atrás, os jovens não cometiam crime. Isso me chamou a atenção.
Só que há 20 anos atrás, esses que cometem crime hoje eram as crianças daquela época. Exatamente. Se houvesse uma política pública há 20 anos atrás voltada para a prevenção, educação, o que seja, esses jovens de 20 anos hoje não teriam cometido os crimes, entendeu? Exatamente. Então, assim, é lógico que o assunto é muito mais amplo do que a gente vai debater aqui nesse tempo, né? Óbvio, mas assim, é muito legal ouvir esses comentários, inclusive, viu? É muito... Não, a nossa audiência é muito boa nesse ponto do momento, né, Luan? E a Ione tá ligada, porque ela fala, o que me impede é o Código Penal, exatamente. É isso, maravilhosa. Você conhece os limites. Obrigado aí pelos comentários. E tem mais um, viu? Vou aproveitar. Antes de a gente passar para a próxima pauta. Vamos. Luan, a Thalia Santos, mas antes deixa eu falar que tem um rapaz que entrou cedo aqui, o Francinei Castilho. Boa noite, tá, Francinei? Que eu vi aqui no início, eu pulei teu nome aqui. Acho que tem um Rafinha também, acho que pediu para mandar um abraço para ele aqui, cadê? Já mandou o Rafinha, né? Um alô, Rafinha Ribeiro. A Helena Gonzaga também, a Boa Vista do Ramos tá em peso. Tá em peso, né? Bom demais, ali. Nato Teixeira também, lá da Rádio Logos, gente boa que só. Boa noite, excelente, Bruno e convidados. E aqui a pergunta vai da Thalia Santos pro Luan. Podemos dizer que pessoas que agem por impulso emocional acabam cometendo esse tipo de crime? Tu falou, são sociopatas, já explicou, né? Ela já falou sobre isso. Não são, né? Não. Né? Eles têm a dificuldade da regulação emocional e por situações acabam cometendo alguns crimes, né? Na ocasião, exatamente. Entendi. Agora, gente, pra quem tá chegando agora, a gente tava falando de um caso específico, só que a gente vai já passar pra outro, mas tem a relação. Um foi do caso da Ana Carolina, a gente tá acabando de falar, que ela foi esquartejada em 2015, assassinada. Ela era uma usuária de drogas, né? Mas foi realmente brutalmente assassinada por jovens, né? Jovens infratores. E a gente tá comentando sobre isso. E agora, eu vou pedir pro doutor Ivo comentar um outro caso que acabou nos bastidores surgindo aqui antes de começar, que também tem a ver com o esquartejamento de um jovem rapaz, né? Foi um caso também que chamou muita repercussão na cidade, porque a gente tomou conhecimento num dia de semana, um dia de alta rotatividade ali no local, né, que foi a Boulevard Álvaro Maia, bem aqui perto da gente, né, na região central, né, de muito movimento, e a gente recebeu pela manhã a informação de que haviam encontrado uma mala com possivelmente um corpo dentro, né? E nós deslocamos até o local e de fato se tratava ali, né? Parecia se tratar de um corpo humano dentro daquela mala. O IML removeu, né? Lá para o Instituto Médico Legal. Chegando lá, eu acompanhei, né? A perícia, só tinha a parte de baixo do corpo, né? Só tinha, exatamente, da cintura para baixo, as coxas e as pernas. Aí a primeira conclusão lógica que a gente chega, né? E a lógica, ela tá muito relacionada também à investigação, né? Ali não é nenhuma presunção, não, é lógica mesmo, um raciocínio lógico, né? É que a parte de cima não pode estar andando sozinha por aí, né? Cadê essa parte de cima, né? E nós não encontramos no dia a parte de cima, e a primeira mala foi encontrada na frente do cemitério São João Batista, bem em frente ali ao São João Batista, numa mala vermelha, caso que também chamou muita repercussão na cidade, muitos curiosos. Foi nacional tal. Também nacional, saiu aí, a gente tava vendo aqui, né, nos bastidores, saiu em rede nacional. Aí essa mala foi encontrada e a gente ficou preocupado, porque onde está a outra parte? A gente precisava identificar, não tinha nenhum parâmetro, só tinha as pernas. Quem é a pessoa? Meu Deus, não sei o que. Nada de tatuagem também? Não tinha. Abaixo não tinha, né? E tava muito cortado, tava totalmente esquartejado para poder caber naquela mala, tava tudo cortado, né? Um negócio assim surreal, sabe? E aí totalmente, um negócio assim de louco. E aí a gente ficou preocupado, né? Isso foi acho que foi numa quinta-feira, exatamente. Quando foi numa sexta-feira, nós recebemos uma informação de que uma mala verde havia sido encontrada atrás do cemitério. Considerando que a primeira mala foi encontrada na frente do cemitério, a gente imediatamente deslocou até o local. Quando chegou no local, eu, investigador Francisco Nogueira na época, o investigador Marcel Batista, a quem eu deixo um grande abraço aqui, nós três encontramos
encontramos a mala ainda. Nós 3 é que vimos a mala. Caramba. Não foi ninguém da população. Meu coração. Porque alguém ligou pro Disque 181 da Secretaria de Segurança, de um orelhão que inclusive ficava perto da mala, né? Ele ficava, pra você ter uma ideia, ali atrás do cemitério, bem à frente, ou bem acima ali do campo do Macedo ali, bem atrás do cemitério. Eu sei. Aí nós encontramos a mala. Aí encontramos a mala já estava cheia de mosquito, assim, daqueles bichinhos ao redor da mala, né? Ao redor da mala, eu falei, caramba, eu acho que eu tenho a impressão de que é a outra parte, sim. Aí levantamos um pouquinho assim, vimos que tinha um saco preto semelhante ao saco que fora encontrado dentro da mala do dia anterior. Falei, caramba, é a parte de cima, eu vou chamar a perícia. Aí pedi a perícia no local, aí a perícia já começou a amontoar gente, não sei o que, blá blá blá. Curioso, né? Aos curiosos, aí o perito detectou realmente pode ser a outra parte, a gente vai ter que levar para o IML. Quando foi para o IML, aí a gente literalmente montou a pessoa. Botou a cabeça, botou o tronco, botou o braço, botou o outro, botou a coxa, juntou a perna e tal. Tava lá aquela pessoa montada, a gente tinha figura, não, surreal, um negócio assim, né? Hoje a gente fala, mas montou, é tipo montar um boneco, sabe? Montar um boneco, montamos um boneco, aí tem essas fotos aqui, naturalmente não pode mostrar, mas eu tenho tudo aqui, montada aquela pessoa, aí chegamos à figura daquela pessoa. E a gente não conseguiu identificar aquela pessoa naquele momento, não sabia, não podia mostrar a foto, não podia colocar na imprensa quem era a pessoa, nada disso, a gente não sabia, nada. A gente tinha que contar com algum artifício para poder tentar identificar aquelas pessoas, entender como é que aquelas malas foram parar no local, né? E um dos artifícios, e aí posso falar porque é muito comum, né? São as câmeras de circuito de monitoramento que tem pela rua, né? E no local onde foi deixada a segunda mala, de fato, tinha uma residência que pegou um cidadão, tá? Passando com uma mala verde à noite, 9 horas da noite do dia anterior, passando com uma mala verde e provavelmente indo para o local onde a mala foi encontrada, bem próximo do local. E aí nós começamos e vimos aquele infrator que estava inclusive com um braço engessado, né? Com uma característica interessante, um braço engessado, e chegamos. E aí, governador, secretário de segurança, todo mundo ia ter que resolver isso, muita repercussão, não sei o quê. Né? Dá vontade de falar, já sei quem foi. Quem foi? Esse cara aqui do vídeo. Tá, mas quem é esse cara aqui do vídeo, né? Mas aí, como Deus ajuda quem trabalha, né? Na segunda mala, tá? O infrator esqueceu uma etiqueta de viagem colada na mala. E tinha lá Oliveira Raimundo, Manaus Belém, indo no dia tal, e tinha lá uma outra etiqueta na mala, né? Tinha lá Oliveira Raimundo, Belém, Manaus, 4, 5 dias depois, né? Tinha lá a data, tava lá. Falei pra equipe, corre pro aeroporto, pega a lista de passageiro pra gente identificar o Raimundo Oliveira, né? Aí a equipe foi, aí não para, foi uma sexta-feira, a gente virando noite para poder tentar identificar aquela pessoa e tal, não sei o que. Quando chegou no aeroporto já não dava mais porque já a loja estava fechada, tem que esperar, não sei o que. Aí a Gol na época passou a lista de passageiro, conseguimos identificar o Raimundo Oliveira e a pessoa, né? Não, a princípio sem. Não, eu preciso da lista do passageiro, não precisa de mandado, é só explicar a situação e tal, né? Mas a gente precisava identificar quem era esse Raimundo Oliveira, né? Aí conseguimos obter a informação de que o Raimundo Oliveira comprou as passagens dele e da esposa na loja de turismo que fica no aeroporto. Vamos na loja, tá fechada a loja. Caramba, e agora? Sexta-feira. Segunda-feira a gente volta? Nada disso. Não. Vai na casa do dono, pede pra ele abrir. E aí vai desenvolvendo a investigação que não para. Não tem como parar. Um minuto perdido, né? Não para. Aí chegamos na casa do seu Raimundo Oliveira, rodamos aí fomos na casa, ele não morava mais lá, depois morava na outra casa, não sei o que. Ficamos umas 6 horas tentando encontrar o seu Raimundo Oliveira naquela ocasião. Aí descobrimos que o seu Raimundo Oliveira trabalhava num hospital que fica do lado da delegacia de homicídio, do lado, o Platão Araújo, do lado. E a gente rodou 6 horas na cidade todinha. Mas a investigação é assim. Chegamos no seu Raimundo. Seu Raimundo, entra aqui. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Super sério. Não era com ele, conversa. Essa mala aqui, mostrei a foto, essa mala aqui é do senhor? Ele falou, é minha sim, é mala. Era um senhorzinho. Era um senhor. Ele falou, é minha mala.
Tá bom. O que o corpo tava fazendo dentro dessa mala do senhor aí? Agora, esse corpo aqui, mostrei pra ele. Pelo amor de Deus, doutor, você emprestou essa mala pra alguém? Falou, emprestei pro meu neto. Emprestei pro meu neto. Ele dizendo, né? Aí você vai desenrolando a investigação. É assim que a investigação É assim que acontece. emprestei pro meu neto. Quem é o seu neto? Ah, é o fulano de tal. Falei, aí peguei o vídeo da câmera, falei, seu neto é esse aqui? Ele falou, esse aqui é meu neto. Pronto, me dá o nome dele. Blá, 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 pedi a prisão dele. Pedi a prisão dele, né? A justiça decretou a prisão, conseguimos prendê-lo, né? E aí fomos desenrolando todo o novelo da investigação. E aí ele levou a gente no local onde o corpo fora esquartejado, ainda tinha vestígio de sangue lá, a perícia detectou, aí conseguimos juntar, entender quem eram os comparsas, prendemos todo mundo e resolvemos o caso ali, né? E esse menino, inclusive, depois foi morto na rebelião do Compage. Ele estava preso, né? Naquela rebelião de 2017, ele acabou sendo morto, lá foi um dos mortos. Disputa de trair, era um morador de rua que tinha pego droga deles, tráfico de drogas, tinha pego droga e não tinha pago, né? Outro motivo fútil, totalmente. Gente. Entendeu? E assim por diante. E aí ele tá falando, você vai montando o cara tipo quebra-cabeça, exatamente isso, né? Bem complicado. Nossa, mas assim, foi assim também, né? Bruna, quando você me falou assim, doutor, pega uns casos aí. Cara, eu trabalhei em 2.000 casos. 2.000. Eu liguei pra ele, doutor, e agora? Tem muitos casos, vai mandando, bora conversando. Haja podcast, né, doutor? E é tão interessante quanto o próximo, né? Que a gente vai falar isso. Doutor, tiver alguma ponderação pra falar sobre esse caso, mas é isso. Parte do mesmo princípio. Mesma coisa. Mesma coisa. O poder, o contexto, todo da pessoa. Só que nesse caso pode ter sido até vingança, né? E uma cobrança, né? Exato. Não pagou com a vida. Exato. Então, exatamente. Tem todo um contexto aí que pode ser estudado, né? Investigado. Exatamente. Nossa, eu só tenho a agradecer essa participação, porque é realmente sempre rico quando o doutor vem aqui, doutor Ivo vem. São muitos casos, né? Muitos casos. Mas agora eu vou chegar no momento, antes da gente passar pro próximo caso, que realmente também repercutiu bastante, né? Chocou a nação. Antes de eu passar pro próximo caso, que é do Pablo Pietro, que vocês vão já lembrar, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Mostra aí meu diretor aqui pra mim, porque a gente tá com uma parceria com a Dark Side. Esse daí. A gente tá com uma parceria com a Dark Side, enfim, depois de tanto perturbá-los aqui, né? Que a gente tá na terceira temporada, de tanto eu ficar falando neles, eles mandaram pra gente alguns exemplos. Esse não, esse é meu, tá? Mas esse aqui eu vou. Semana que vem a gente vai tentar sortear o que eles mandaram. Eles mandaram novos os lançamentos aí eu vou dar um zoom nesse aqui, só que eu vou falar desse aqui hoje. Esse aqui é meu e o doutor tá dizendo que tem o igual, né, Luana? Eu tenho. É sobre criança, gente, isso é verdade. Anjos Cruéis, são casos reais de pequenos assassinos. Sim. Olha que coisa. Né? São dois brasileiros, se eu não me engano, que escreveram esse livro, a Dark Side já apoiou. Eu quero também, eu quero. Eu comecei a ler, eu tô ainda no início, mas assim, eu tô bem no início coisa também. Bem chocante, né? Assim, você não acredita que uma criança de 6 anos tenta matar seu próprio irmão, às vezes, assim. Então, olha, doutor, até... Ficou nervoso. Mas, eu quero. Gente, vale a pena. Quem gosta de true crime como a gente, que gosta de estudar, de pesquisar, né? Vale a pena esses livros da Dark Side, viu, Dark Side? Tô falando aqui de vocês, ó, como prometido. E semana que vem vai ter sorteio de outro livro, eu acho que mas é ficção, mas tem a ver com crime também, tá? Então fiquem ligados, acessem sempre lá, @Darkside, né? A Darkside é lindo, maravilhoso, ó, capa dura, tudo bem escrito, bem feito, gente que entende, gente daqui do Brasil, gente fora do Brasil, então vale a pena. Esse aqui eu tava esperando há um tempão, a Trícia sabe, tentou buscar pra mim logo no lançamento, isso aqui é lançamento mesmo, Anjos Cruéis sobre crianças assassinas, que existe mesmo. Inclusive logo no início a doutora fala aqui que antigamente não chamavam crianças de psicopatas, mas hoje já fala, já entra no DSM, alguma coisa assim. Eles explicam, então vale a pena, tá, gente? É bem bacana. Vários casos aqui que impactaram. Posso ver, Bruno? Pode sim, por favor, doutor. E aí, voltando, gente, por favor, acessem o nosso YouTube, comentem, porque agora o pessoal tá no chat. Só que o chat não fica gravado nos comentários. Então, pra engajar, eu preciso que quem tá assistindo a gente pelo YouTube, comentem, deixem um comentário depois que acabar, comenta rapidinho, curte e comenta pra dar engajamento, porque o chat ele não dá tanto engajamento, mas o comentário sim, tá? Então acessem também o Spotify, amanhã já vai estar no nosso Spotify, além do Crime Podcast, esse bate-papo que a gente tá tendo aqui. E também vai estar no YouTube, tanto já vai estar no YouTube do D24, mas também do Além do Crime, tá bom? Então eu conto com vocês
nesse engajamento aí, para que cada vez mais as pessoas, os amazonenses, a região norte, conheça o Além do Crime, porque a gente tá aqui fazendo um papo sério. Eu não trago para falar de achismo, geralmente a gente traz aqui sempre especialistas, a pessoa do caso. Eu não trago assim só para comentar, não. Eu trago a pessoa que tá no caso, que tava lá por dentro de tudo dos bastidores, tá bom? Então é por isso que eu faço questão de reafirmar que vocês precisam prestigiar assim o Além do Crime, ainda mais agora que tá na televisão também, né? Que é bacana demais, alcança mais pessoas, né? Então vamos parar de papo e voltar pro novo caso aqui. Novo não, mais um caso do Dr. Ivo, que isso aqui, o Dr. Ivo tem 1000 casos, mas aqui a gente separou uns 3, 4 pra gente falar aqui com vocês. Eu já até separei aqui esse caso aqui, eu vou logo falar, depois o doutor corrige se tiver algum problema, né? Algum errinho, alguma coisa assim. Então, esse segundo caso é do bebê Pablo Pietro, né? Que o... Cadê? Segundo a investigação da Polícia Civil, a mãe do bebê, que morava em Manacapuru, teria viajado para a capital para conversar com o pai da criança, que era um canoeiro, né? Sobre a pensão alimentícia da criança, né? Os dois teriam discutido, e no dia 14 de agosto também de 2015, todos esses casos de 2015, né? Após uma discussão entre eles, o pai teria jogado o bebê no Rio Negro. Então, assim, de novo, né? Uma briga de casal acaba numa morte de um bebê, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais desse caso. Primeiro, achei sensacional esse livro, eu quero também, viu? Olha, eu vou conseguir pro doutor. Não, mas depois me passa a série Dark Side, né? É a editora, né? É a melhor editora do Brasil sobre crime. Cara, eu quero muito. Depois eu posso fazer também uma promoção no meu Instagram lá, tem 60 mil seguidores. Olha aí, ó. Interesse aí, eu posso fazer uma divulgação. Me ajuda aí, Bruno. Adoro esse tipo de conteúdo, é muito legal. É aquela coisa, comportamento, né? O comportamento chama a atenção demais, né? Chama muito a atenção. Eu, desde pequena, gostava desses casos assim. É muito legal. Eu tava vendo aqui, folheando, vendo a questão dos sinais, né? Exatamente. Dos sinais, brincadeira com faca, né? Matar animal, né? Sabe? Sensacional. Né? Eu quero, viu, Darkside? Eu quero, viu? Vou fazer uma divulgação no Instagram. Mas se não der, eu compro também, porque eu achei muito interessante. Bacana. A gente não tem uma literatura muito difundida, né, sobre isso, né? É difícil. A gente tem relatos apenas e tal, não tem uma, né? E quando a gente pega algo condensado assim, é bastante interessante, assim, né? É muito interessante pra gente trabalhar. O caso Pablo Prieto chamou atenção demais da conta, porque envolveu uma criança que não tinha um ano, não tinha um ano. Defesa, né? Não, totalmente. É o que você falou, de fato, a Cleide, né, que era a mãe da criança, morava com o menino lá em Manacapuru, veio para Manaus para poder conversar com o pai, com Josias, que era o canoeiro que ficava também baseado no São Raimundo. Olha aí, no São Raimundo, que é inclusive a área que eu atuo hoje aqui. Um abraço pro pessoal lá de São Raimundo, né? Hoje eu estou titular do 5º distrito, né? Lá no São Raimundo, tô lá. E aí eles tiveram uma discussão, né? Eu não sei que cargas d'água fizeram com que eles fossem discutir no meio do Rio Negro, porque ele de fato ele era canoeiro, ele trabalhava na canoa. Eu não sei se na época ele tinha que fazer alguma coisa, mas podiam ter discutido na terra, né? Não, foram discutir no meio do Rio. Mas doutor, como é que o senhor sabe que eles foram no meio do Rio? Porque as testemunhas falaram, a gente tem essas informações de fato que ela chegou no porto, eles entraram na canoa, né, no bote, foram para o meio do rio, aonde tiveram uma discussão no meio do rio, né, e lá a Cleide alega que o Josias que jogou, o Josias alegava na época que a Cleide que havia jogado o bebê dentro da água, né, e a única certeza que a gente tinha daquele crime naquele dia era a seguinte, que o bebê foi jogado na água. Era a única certeza que a gente tinha. De resto... porque o bebê não voltou. Ele foi, mas ele não voltou. Todos os dois, tanto ele quanto ela. Se puder pegar depois um pouco de água aqui também pra mim, tanto que eu tô com a garganta seca. Tanto ele quanto ela, podcast, né? Aqui a gente vai ao vivo. Não, exato. Tanto o Josias quanto o Cleide foram unânimes no sentido de dizer que a criança foi jogada na água, só que um imputava a culpa para o outro, né? Então não havia controvérsia alguma sobre o fato da criança ter caído na água. A controvérsia se permeava no sentido de quem jogou a criança na água, se foi ele ou se foi ela,
né? E aí a investigação foi muito complicada nesse sentido, muito complicada, porque eram duas versões. Totalmente duas versões. A gente tinha a certeza de que a criança havia caído na água. Me lembro que vamos ver se aparece o corpo morto da criança. Pedi apoio do Instituto Médico Legal naquela ocasião, e a doutora Margarete, na época que presidia, um beijo, doutora Margarete, presidia o IML na época, fez um laudo bastante interessante no sentido de que era muito improvável o corpo dessa criança boiar, né? Porque era muito perene, muito jovem, muito mesmo, não tinha um ano, criança. 4 meses, alguns meses, né? 4 meses. Pois é, e quando cai na água, imediatamente, depois que se afoga, né, em razão da asfixia pelo afogamento, a fauna do rio acaba comendo essa criança. Os bichos, então a criança não boia, entendeu? O corpo não vai boiar, né? Então ia ser muito difícil de encontrar o corpo dessa criança. De fato, nunca foi encontrado. Esse corpo nunca foi encontrado, né? Normalmente 2 dias, né? 2 dias o corpo que tá submerso, ele volta à tona, porque ele já fica totalmente inchado, ele acaba inflando, o que lamentavelmente aconteceu com os corpos agora de Manacapuru, né? Dessa tragédia, que foram encontrados justamente nessas circunstâncias, inclusive de uma menininha de 6 anos, né? Que foi encontrada, acho que ontem ou hoje, não sei. O corpo boiou. O do Pablo Prieto não. E muita repercussão. Quando nem eu imaginava que um dia fosse trabalhar com uma situação em que uma criança de 4 meses, um tamanho de desprezo, um nada, fosse jogado no meio do rio por conta de uma briga de pai e de mãe. Aí falaram que no meio da canoa ia dar com remo, e o outro puxou o remo, a canoa deve ter desestabilizado e a criança muito provavelmente possa ter caído, porque eu não imagino que alguém possa ter pego a criança e, né? Daqui a pouco você vai querer me dizer assim, mas a mente do ser humano é tão grande que daqui a pouco um pai vai enforcar uma criança e jogar uma criança pela janela, cortar a tela da janela e jogar a criança pela janela. Caso inimaginável. Alguém vai fazer isso no mundo? Nunca, né? Ou vai? Claro que vai, já fez, né? Eu tô fazendo uma alusão ao caso Nardoni. São situações que você não imagina que o ser humano é capaz. E acontece, né? O doutor soube que ele nem sabia nem o nome da criança, que a mãe ele não sabia. Também agredia tanto o mais velho. Que ela era usuária de droga. Também, né? Era usuária de droga. Depois foi presa por tráfico de drogas. Ele também. Ele era meio esquisito. O José era meio esquisito e tal. Aí confessava. Com ele dava várias histórias. Várias versões. Aí confessava. Aí depois desconfessava. Aí depois confessava de novo. Aí depois desconfessava. Aí confessava de novo. Né, Nossa, difícil. Aí mandava me chamar de noite. Doutor, ele quer confessar. Aí eu ia confessar. Aí fazia depoimento gravado, ele confessando, depois ele voltava atrás. Aí nós fizemos uma cariação entre ele e ela, a respeito dos pontos divergentes e tal. Os pontos divergentes. E aí foi muito difícil. Eu cheguei a pedir a prisão dela durante o depoimento dela. Ela prestava um depoimento totalmente falso, né? Totalmente incompatível. Eu falei, olha, tá tudo errado aqui, não dá. Essa pessoa, essa mulher, ela precisa ser presa também. Eu tô achando que ela tem também responsabilidade nisso. No mínimo por uma omissão, no mínimo por uma omissão, né? E outra, quem é que leva bebê pra dentro da água pra discutir, né? Bom, discute... Ainda mais com 4 meses. Tá entendendo? Né? Então, assim, ela acabou sendo presa também preventivamente comigo lá e tal. E aí, em determinado momento, o Josias resolveu confessar a autoria, né? Aí ela passou para a condição de testemunha novamente. Depois acho que ele foi condenado, enfim, não me lembro o que aconteceu, porque eu não acompanho o caso, depois que vai para a justiça. Mas foi um caso que chamou muita repercussão, mas muita atenção da sociedade na época, o caso Pablo Prieto. Eu sinceramente não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, não sei, né? Eu trabalho com um caso em si, né? E é o que a Ione está falando, o ser humano é capaz de tudo. Quando você pensa que já viu de tudo, aparece uma coisa diferente, né? É surreal, impressionante. E na psicologia, então, o que tu pode falar desse caso? O que leva as pessoas a cometerem crime foi o que já foi conversado, né? Só que nesse caso aí tem muitas inconsistências, como o delegado estava comentando. Então ninguém sabe ao certo se foi a situação se ela estava sob efeito de droga, se ele estava. Então são várias situações. Do momento da raiva. Já pensou? Exatamente. Você não sabe nem o nome e ele confessou. Depois no final ele confessou, né, doutor? Confessou, depois ele confessou. Depois ele disse que ele pode ter feito isso também pra causar um impacto nela. Já que tu não vai resolver, eu vou resolver de outra maneira. Então são vários. Isso é muito comum também, doutor. A gente vê em muitos casos. Um impacto na outra pessoa. A gente vê isso em muitos casos
casos, crimes Crime em geral, passional, né, também. que as pessoas usam lá os filhos para poder fazer Pra esse afetar mesmo a outra pessoa emocionalmente, psicologicamente. Machucar, que é aquela outra pessoa, isso. mano. Já que ela não quer matar a pessoa, eu vou matar o que pode te matar psicologicamente, entendeu? Tem isso, mas chamou muita atenção. Foi outro caso resolvido, nós resolvemos e caminhamos para a justiça, houve julgamento, enfim, condenação, né? Mas chamou a atenção demais, justamente por conta da repercussão e por fato, né, de terem deixado a criança cair na água. E outra, não foram atrás também, caiu na água, eu não sei o que passa na cabeça da pessoa. Assim, até a gente que trabalha com isso fica difícil de compreender o que passa na mente do ser humano, né? É bem difícil. Que horror. Ó, a gente tá chegando ao fim, né? Mas já? No horário ali. Já? Passamos 1 hora rápido, né? Passou rápido. Muito rápido. 3 casos. Mas assim, eu já vou deixar o convite aberto, né? Eu tô outra vez se eu conseguir, porque é difícil, viu? Conseguir, doutor. A gente tentou umas datazinhas. Porque às vezes tem aula à noite, tem coisa. Aí vocês, o Fernando também já também. Então a gente fica trocando, mas os delegados são muito ocupados. Realmente, a gente perdoa, mas assim, é o que eu falo sempre. Ainda bem, né? A gente preza trazer vocês. Eu acho importante, Porque é muito achismo nessa vida, né, doutor? Já é muito achismo sem dúvida. Podcasts, é muita coisa que às vezes é fake news, a pessoa não sabe explicar direito. Não, eu gosto de trazer alguém. E é muito importante também trazer, né, o psicólogo, nesse caso aqui, representado pelo doutor, porque traz essa parte comportamental mesmo, né? Porque o crime é isso, né? O crime é comportamento. Né? O crime é comportamento e resultado, né? Ação e resultado, né? Então, assim, é muito importante essa parte comportamental. Eu cheguei até na delegacia de homicídios um tempo, né? Um psicólogo que prestava a consultoria pra gente lá. Ajudou bastante, né? Ajudou bastante, entendeu? Então, assim, tá muito ligado essa atividade, né, da psicologia forense, criminal, né? Com, principalmente relacionado a homicidas, né, criminosos sexuais, enfim. Então eu acho muito válido e, sobretudo, eu acho importante discutir esses casos. É muito interessante. Né? Até para informar, orientar. E falar nisso, antes de a gente encerrar, vocês têm assistido algum caso, tem muito filme, muita série hoje de true crime, né? Sim. Recentemente eu ia passar aqui, mas não pode, porque senão ia derrubar a gente da Netflix. Eu ia passar o trailer dos irmãos Menendez, né? Que foi Esse eu não assisti ainda não. Assisti. Os últimos que eu assisti foram da Priscila Belfort, o da... Quero ver. Acho que não tá na Netflix, tá em outro, não sei qual que é. Na Prime, tá na Prime. Priscila Belfort, assisti já a Suzane von Stoffen, assisti também o caso da Elisa Samúdio, caso Assunta também é bastante interessante, no caso Assunta. Eu acho legal, por conta da minha atividade, também, né? Tem um certo... ele tem um certo... Alguns dos casos, né? Não retratam exatamente como foi a investigação. Tem lá uma liberdade poética em algumas coisas, né? Um pouco fantasiosa. Diferentemente dos documentários de Samúdio, de Priscila Belfort e tal, né? Então, assim, mas de qualquer forma é sempre bom analisar, né? Sempre Atualmente bom ver. Estou acompanhando o caso do Diddy, né? Aquele lá de fora dos Estados Unidos, um rapper americano. Sim. Gente, falar nisso, eu vou aproveitar e fazer o convite. Sem ser na outra semana, antes do Dia das Bruxas, porque a gente vai ter um especial também, as Sobrações, mas a gente vai fazer um compilado. Geralmente a gente abre uma exceção, a gente não fala muito internacional, eu dou dica e tal, mas a gente vai fazer um compilado, tanto do caso Diddy, que tá demais, né? Tá demais. Da Nickelodeon. Vocês chegaram a ouvir essa história? Já ouvi também. Muito triste também. E aí toda essa parte de Hollywood a gente vai vai falar um pouquinho, vou trazer uns especialistas aqui pra debater um pouquinho, né? Como é um caso internacional, tem muita coisa aí mundial, saindo, né? A gente quer botar o que é fato e o que é teoria, né? Que tem muita teoria, tem muita teoria da conspiração, né? Então é isso que a gente vai trazer aqui pra bater um papo aqui. Então todo mundo convidado, né? Pra não esquecer. Mas semana que vem a gente vai ter, se o doutor Fernando conseguir vir, doutor Fernando Bezerra. Ele vem. Provavelmente, acho que é 12 ou 11 anos de caso Belota. A primeira vez que ele veio a gente falou, mas não tinha psicólogo. Aí vai ter uma psicóloga aqui, a Brenda maravilhosa vem também, outra parceira nossa. E aí é isso. E no dia 31 já vai ter Dia das Bruxas. Então vai estar todo temático aqui. Legal. E eu vou assistir também. Eu também, vou acompanhar. E vocês, doutor, quando você tiver mais uns 3, 4 casos pra gente já poder debater aqui também, só me mandar mensagem. Legal, tá? maravilha. Sempre tá com a pauta aberta aqui. Maravilha. Obrigado de novo, tá? E eu vou dar as últimas palavras aqui nesse momento dos casos. O que vocês quiserem falar pra população, pros nossos telespectadores.
Eu posso começar. Eu primeiro queria agradecer, né, principalmente a galera que acompanhou ao vivo aqui, você que vai assistir depois também, esteja inteiramente à vontade, né, para poder tirar as suas dúvidas. Posso achar minha rede social? Claro, por aqui, favor. @DeltaIvoMartins, tá? @DeltaIvoMartins. É, né? É Delta. É Delta, Tava procurando, Delta, não achei. @DeltaIvoMartins. Lá você pode, né, falar comigo, manter contato. Normalmente o meu Instagram é o canal que eu mantenho contato direto, tanto com aluno, né, com as pessoas. As pessoas também deixam lá denúncias, as pessoas conversam comigo a respeito de crimes, enfim, né? Tem uns casos também que eu coloco lá, umas situações reais que eu coloco lá, comento. Então é bastante interessante, né? Espero também fazer a divulgação do livro aí da Dark Side, enfim, né? Mas vamos lá, Dark Side. Vamos lá pra Jéssica, uma aluna ali do marketing. Legal. Mas assim, contem comigo, tá? E mais uma vez ressaltar a importância da gente ter podcast como esse, além do tema ser muito interessante, né? A gente que viveu se sente na obrigação de estar aqui para poder conversar com vocês, esclarecer dúvidas. Então isso tudo é muito importante. Parabéns mais uma vez, parabéns pelo cenário, parabéns pelos equipamentos, Poxa, viu? o Diário, teve o Diário aí. Parabéns, tudo muito bacana, viu? E espero voltar mais vezes. E satisfação também conhecer aqui pessoalmente o doutor. Obrigada. Pode falar, Lolo. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, Bruna? Muito obrigado pela oportunidade. Sim. As primeiras vezes que eu tô participando é com você, então, ainda mais falando sobre crimes, que é uma coisa que eu já acompanho há muitos anos. Sinceramente, não esperava que o meu primeiro podcast fosse falando sobre crimes, porque era uma coisa que eu Já sempre... terceira vez agora, Já né? estamos na terceira vez. Pede música. Então, muito obrigado pela oportunidade e de estar aqui, né, prestando serviço para a sociedade como psicólogo clínico. Inclusive, aproveitar o gancho do doutor, quero divulgar minhas redes sociais também, né? É @psibenzaquem, um pouco difícil, mas qualquer coisa eu coloco no chat. E Tá mandar aí, gente, tá na TV, ó, Luan Benzaquem. É só botar Isso, PC na psicólogo frente. Benzaquem. É Exatamente. Eu vou estar lá produzindo conteúdos também sobre crimes, sobre comportamento humano, adolescente, orientação de pais, que é hoje a temática que eu vivo, né? Minha carreira é essa. Então, agradecer novamente a participação de todo mundo aqui, a Thalia Santos, que é uma amiga minha. eu já ia dizer, pode mandar beijo, a gente nem mandou mandar hoje, quase. um beijo pra minha família também, que sempre tá me acompanhando. Legal. E pelo apoio de todos, né? Valeu. Gente, muito obrigada pra quem acompanhou a gente até agora, né? Eu sei que tá tendo Jogo do Brasil, foi aquela loucura, mas aí vai ficar pra vocês assistirem, tanto aqui no D24, quanto no YouTube do Além do Crime, e também no Spotify. Vamos dar aquela força lá no Spotify, Além do Crime Podcast, não tem outro. E também no nosso Instagram, @Além do Crime Podcast. Então eu conto com vocês semana que vem, 8 horas da noite, ao vivo, mais e mais informações e True Crime pra vocês. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau. Passa. Passa,